Olá, irmãos e irmãos. Que bom saber que estamos juntos, mesmo distante fisicamente. Que Deus continue abençoando cada um de nós. Olá pessoal, tudo bem com vocês? É uma alegria estar com todos vocês aqui reunidos. Que Deus possa estar continuando abençoando a todos vocês e também nossa querida e amada Iebe. Bom dia, gente. É muito bom ter vocês reunidos aqui e que a gente ainda continue orando pela nossa igreja, porque não estão sendo dias fáceis, né? E que a gente continue orando e agradecendo a Deus pela proteção que Ele tem nos dado. Olá, gente! Que bom que vocês estão na casa de Papai do Céu. Mas as crianças estão guardadinhas em casa. Beijo! Amada igreja, muito bom dia. Nós estamos muito felizes aqui nesse instante, porque certamente já estamos tendo uma experiência nova de poder rever alguns dos irmãos que estão aqui conosco dirigindo, os instrumentistas, o louvor. Isso já nos dá uma saudade já cumprida. Eu sei que verdadeiramente a saudade ainda é maior dos demais irmãos que ainda estarão conosco em breve. Mas nós queremos desde já estar aqui transmitindo a nossa alegria, por já voltarmos aqui ao templo, já não estamos mais dirigindo de nossas casas, mas estamos aqui junto com alguns de nós, de todos. Eu queria que agora a gente pudesse orar, pudéssemos interceder ao Pai, para que Ele estivesse nos conduzindo nesse momento de adoração. Ore comigo aí, você que está em casa. Deus de amor, como é bom estar aqui, Pai. Como é bom render graças a Ti. Como é bom, ó Deus, desfrutar da Tua presença, Senhor. Como é bom, ó Deus, nos reaproximarmos desse lugar, de encontrarmos alguns dos nossos irmãos. Juntos, ó Deus, promovermos, ó Pai, esta adoração e esse louvor para Ti, Senhor. Porque Tu és digno de toda honra, de toda glória e de todo louvor. Pai, vem nos conduzir nesta manhã. Nós Te rogamos isso em nome e por amor de Cristo Jesus. Amém. Nós queremos trazer aos irmãos que estão em casa, também aos que estão aqui conosco presentes, algumas comunicações muito breves. Nós ainda vamos ter muitos trabalhos virtuais e eu quero deixar os irmãos bem atualizados sobre cada um deles. Nós temos as escolas bíblicas, as salas de escola bíblica dominical funcionando de maneira tranquila, adolescentes e jovens 1, jovens 2, bênção na família, os irmãos adultos também. Então estejam cada um acompanhando, sempre no mesmo horário, às 9 horas também. A juventude também tem 2 dias onde algumas atividades são colocadas lá no Instagram da juventude, que é @juventudeeb. Na segunda-feira é colocado um vídeo acerca de algumas histórias e também na quinta-feira algumas parábolas e com seus respectivos estudos também são colocados. A irmã Guta também, com o trabalho das crianças, tem algo também no Instagram, crianças.ieb, lembrando crianças escrevendo criancas.ieb. No sábado, há o cultinho, onde os pais podem assistir junto com os seus filhos. E na terça-feira é colocado também uma devocional. A MCM também tem seu trabalho virtual, então, de maneira que a gente ainda pode andar com muitas atividades, mas os irmãos estejam atentos a cada uma delas. O nosso desejo é que muito em breve possamos estar todos juntos mais uma vez. Sabemos também que esse retorno vai ser um retorno lento, ainda com poucas pessoas no santuário. Muito em breve a diretoria da igreja vai estar comunicando isso com a maior certeza, mas os irmãos estejam orando para que nós possamos estar tendo a orientação do Pai para cada uma dessas decisões. Nós queremos orar mais uma vez. A palavra de Deus no Isaías capítulo 57, versículo 15, tem um texto muito precioso que diz assim: porque assim diz o alto, o sublime, que habita a eternidade, o qual tem o nome de santo, e ele diz assim:
Habito no alto e santo lugar, mas habito também com o contrito e abatido de espírito, para vivificar o espírito dos abatidos e vivificar o coração dos contritos. Nos achegamos ao Senhor com essa certeza, que os seus olhos estão atentos a cada um do clamor que seja feito aqui nesse lugar, que a sua mão está estendida também para nos ajudar e para nos direcionar. Nós temos alguns nomes e eu gostaria que você em casa estivesse em espírito de adoração, em espírito de oração, estivesse clamando por essas vidas. Quero que nós estejamos agora orando pela vida da nossa irmã Socorro Neves, pela vida do nosso irmão Daniel Beltrão, pela vida da nossa irmã Marta Simeia. Ela pede oração também pelo seu irmão Marcos, que levou uma queda essa semana. Estejamos orando pela nossa querida irmã Gabriela Amorim, pelo Beto. Beto é um amigo meu que está aí no tratamento do câncer. Eu quero que você esteja orando por ele. Desejo que você também esteja orando junto comigo aqui pelas empresas, pela situação econômica do nosso país, os empregos. Alguns dos nossos perderam seus empregos, algumas empresas estão com dificuldade. Estejamos orando por isso. Estejamos orando pela nossa nação, pelo nosso povo, pelos nossos governantes, o presidente da nossa nação. Deus esteja dando sabedoria a cada um deles, os seus ministros também, o governo estadual, o governo municipal. Hoje pela manhã, já colocando diante dos irmãos a nossa gratidão, estava dando a aula da escola bíblica dominical, e estava conosco lá a nossa irmã Rosilda, assistindo a aula junto com seu esposo Eli Souto. Depois de tantos dias ali, me falaram 72 dias, ela agora está no repouso, voltou já para sua casa, e a gente está muito alegre. Imagino a alegria de toda a família também. Nossa querida irmã Ana Silveira também, que no início dessa pandemia passou muitos dias internadas, mas também já está em casa. Essa é a nossa gratidão. E eu queria que mais uma vez nós estivéssemos orando. Mais uma vez, abaixe a sua cabeça, feche os seus olhos, transforme agora o seu quarto, a sua sala, a sua cozinha, onde quer que você esteja, no lugar de oração, no lugar onde você vai agora se derramar diante do Pai e vai clamar a Ele. Deus do céu, os teus olhos estão fitados em nós, Pai, e a tua mão está estendida, ó Deus, sobre o teu povo, para curar, para vivificar, Senhor Deus, para levantar, ó Deus, os caídos, para animar o coração dos abatidos, ó Deus, para transformar, ó Deus, os corações ansiosos e depressivos, Pai. Ó Pai querido, nós estamos colocando essas vidas diante de Ti, Senhor. Ó Pai, vai ao encontro de cada um deles, desses nomes, ó Pai, que citei, dos outros, ó Deus, que estão carentes, ó Deus, da Tua forte mão, do Teu poder, ó Deus, sobre as suas vidas, Pai. Ó Deus, fica conosco, Pai, fica com a nossa nação, com os nossos governantes, ó Deus. Derrama sobre eles, ó Deus, a Tua sabedoria, Pai, para que possam governar o nosso país tão querido, Pai. Fica com a nossa nação, com o governo estadual, com o governo municipal, Pai. Abençoa, Pai, a Tua igreja que se chama IEB. Ó Deus, vem nos orientar, para que essa agência aqui na terra, Senhor, esteja imensamente sensível à Tua vontade, aos Teus caminhos, Pai. Por isso, ó Deus, vem nos mostrar, para que as nossas decisões estejam alinhadas com o Teu querer, Pai. Abençoa-nos, ó Deus. Obrigado. Obrigado pelas bênçãos que Tu tens derramado sobre nossa vida. Obrigado, ó Deus, por Tua proteção, por Tua provisão.
Pai querido, dar-nos um olhar sensível para que os nossos irmãos que precisam de ajuda estejamos pertos, dispostos e disponíveis a ajudá-los, Pai. Pai querido, recebe a nossa adoração. Mais uma vez nós te pedimos em nome e por amor de Jesus Cristo. Amém. Muito bem. Nós temos esse momento de dízimo que você pode fazer de sua casa. Aí você está vendo aí a conta da igreja passando na sua tela, tanto a agência, conta, e você pode fazer a transferência e o depósito. Mas também nós temos os horários que cada vez mais estão ficando maiores aqui na igreja. Preste bem atenção, de terça a quinta-feira. Você pode chegar aqui de 3 da tarde até as 7 da noite. A igreja vai estar aberta para receber os seus dízimos e as suas ofertas. E na sexta-feira e domingo, de 10 da manhã até as 11h30 da manhã, você pode estar vindo aqui também para dedicar o seu dízimo e a sua oferta. Quero ainda lembrar o momento de missões. Nós estamos envolvidos com a obra de missão agora estadual. A gente ainda não sabe como você vai poder fazer essa dedicação exclusiva, específica, mas acredito que no domingo que vem a gente já vai estar trazendo essa informação para você. Mas esteja orando para que Deus coloque no seu coração esse desejo de estar contribuindo com a obra de missões estaduais. Deus nos abençoe. Bom dia, queridos. Como é bom. Que saudade a gente tava de estar aqui. Te convido aí da tua casa a louvar com a gente, a declarar toda a honra, toda a glória, todo o louvor ao nosso Deus. É o único digno de receber. Se você quiser ficar em pé aí na sua casa, fique em pé, louva, bate palma, tira quem está sentado no sofá, mas louva em espírito e em verdade. Onde estiverem 2 ou 3 reunidos no nome dele, ali ele estará. E ele está conosco. Ele é exaltado. Mais uma vez, igreja, louva aí. Ele exaltado, o Rei exaltado no céu. Declara, querido, ele quer ouvir.
exaltado para sempre, exaltado o seu nome. Ele é o único. Sua verdade vai sempre reinar. Terra e céu glorificam seu santo nome. Ele é exaltado nos céus. Louvarei. Ele é exaltado nos céus. Louvarei. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, todos hão de ver. Quão grande é o meu Deus. Declare, igreja, do fundo do teu coração. Com esplendor de rei, em majestade e luz, faz a terra se alegrar, faz a terra se alegrar. Ele é a própria luz. Clame ao Senhor, tremer com sua voz, tremer com sua voz. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu Deus, e todos hão de ver. Quão grande gerações ele é e sempre será. O tempo está em suas mãos, o começo e o fim. Três se formam em um. Filho, Espírito, o cordeiro e o leão. Quão grande é o meu Deus, cantarei. Quão grande é o meu. Ele é grande e todos hão de ver. Quão grande sobre todo nome é o céu. Tu és digno de louvor. Eu cantarei. Quão grande é o meu Deus. Declara aí da tua casa, querido. Cantarei quão grande. Fecha os teus olhos. O Senhor está aí do teu lado. E todo o mundo vai ver que o nosso Deus é grande. Quão grande é o meu Deus. Quão grande é o meu Deus. Cantarei. Quão grande é o meu Deus. Todos hão de ver.
exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos teus. A Deus demos glória, com grande fervor, seu Filho bendito por nós todos deu. A graça concede ao mais vil pecador, abrindo-lhe a porta de entrada nos céus. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Oh, graça real foi assim que Jesus, morrendo seu sangue por nós derramou. Herança do céu somos santos em luz, comprou-nos Jesus, pois o preço pagou. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos. Exultai, exultai, vinde todos louvar a Jesus Salvador, a Jesus Redentor. A Deus demos glória, porquanto do céu seu Filho bendito por nós todos deu. Seu Filho bendito por nós todos deu. Seu Filho bendito por nós todos deu. Exultai, exultai, exultai. Creia, nosso Deus é poderoso, querido. Nada foge do controle dele. Feche os olhos e louva com a gente. Poderoso, nunca falhará. Maravilhoso Deus, mais que
conosco, Deus conosco, nos conduzirá, jamais nos deixará, jamais nos deixará. Deus por nós quer nos abraçar, Ele nunca falha, Ele nunca falha. Ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus é poderoso, em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é bom, ressurgiu e a morte venceu. Nosso Deus, Ele é poderoso, querido, creia. Em seu nome vamos vencer. Nosso Deus é poderoso. Nosso Deus é poderoso. Nosso Queridos no Senhor, é grande a nossa alegria de voltar à casa do Senhor para prestar este culto. E a alegria se torna maior pelo fato de podermos sentir a presença do Espírito Santo de Deus, que selou nosso coração quando pela fé recebemos a Jesus e nos dá esta experiência maravilhosa de confiarmos na providência divina em todas as circunstâncias, até mesmo nas circunstâncias mais difíceis que temos que enfrentar aqui neste mundo. E nossa alegria é porque o Senhor supera todas as circunstâncias que humanamente até parecem impossíveis de serem traspassadas. Mas nós vamos em Cristo Jesus agradecer cada uma dessas experiências difíceis que temos passado e glorificarmos o nome do Senhor em tudo aquilo que Ele tem feito a favor da nossa própria vida. Eu fico feliz por voltar a falar com os irmãos abrindo a palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. A nossa palavra é a palavra de Deus. Não temos uma palavra propriamente nossa, mas uma palavra que vem das Escrituras Sagradas. E eu quero ler um texto bastante conhecido de todos nós, que está no capítulo 2 do último livro da Bíblia, o livro do Apocalipse. Eu chamo a sua atenção para o verso de número 10 desse capítulo de número 2. E olha o que diz o texto sagrado para nós. Não tenha medo do que você está prestes a sofrer. O diabo lançará alguns de vós na prisão para prová-los, e vocês sofrerão perseguição durante 10 dias.
seja fiel até a morte, e eu lhe darei a coroa da vida. Esse é um texto que, normalmente, os que leem a palavra de Deus conhecem e têm decor, especialmente essa última frase do verso 10. Ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Vamos interpretar o texto sagrado a partir daquilo que era a experiência do apóstolo João quando, revelado pelo Espírito Santo, recebeu essa carta do próprio Senhor da igreja, o Senhor Jesus Cristo. Esta carta foi dirigida à igreja de Esmirna. A cidade de Esmirna ficava na Ásia Menor, ao leste da Ásia Menor, já entrando na Europa. Ali a experiência daquela cidade, como todas as 7 cidades a quem o Senhor dirigiu uma carta, ficava perto uma da outra ali no leste da Ásia Menor. E o evangelho foi pregado ali no início com muita dificuldade, porque as pessoas não conheciam praticamente nada de Deus, muito pouco sabiam da tradição daquilo que era o judaísmo ou a religião de Israel, mas não conheciam a experiência da salvação por meio de Jesus Cristo. E os cristãos que vieram desde a Palestina para a Ásia Menor vieram pregando a palavra de Deus, citando o sacrifício de Jesus na cruz e a sua ressurreição poderosa ao terceiro dia. E isso, para a maioria daqueles que viviam sob influência pagã, era um verdadeiro escândalo, uma loucura. Eles não aceitavam isso. E a perseguição aos cristãos era uma coisa extraordinariamente difícil de se compreender. Era a perseguição até com tortura para aqueles que permaneciam fiéis à pregação do Evangelho. Nós sabemos disso até pela história de alguns dos apóstolos, como o apóstolo Paulo e os seus companheiros de viagem missionária. Aqui está João, já vivendo uma experiência de perseguição na ilha de Patmos, e ali Deus revela a ele este recado para cada uma daquelas 7 igrejas, e quando revela para a igreja de Esmirna esta palavra, ele diz à igreja que eles haviam de sofrer, haviam de passar por aquela dificuldade, haviam de ser até levados à prisão como instrumento do diabo para perseguir a igreja. E ele conclui, ao dizer que aquele sofrimento estava iminente na vida da igreja: ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. Então, interpretando o texto sagrado, quando ele conclui, ele está dizendo que aquela perseguição poderia ir até a circunstância de tirar-lhes a vida, deles perderem a vida porque estavam testemunhando da graça de Jesus. Então, era algo extraordinariamente difícil para eles entenderem. Como pregando o evangelho da graça do Cristo ressurreto, é preciso morrer para isso, mas era isso que Jesus estava dizendo àquele pastor da igreja de Esmirna que comunicava à igreja a mensagem do Senhor da glória. Sim, ser fiel até a morte e dar-te-ei a coroa da vida. A fidelidade é algo tão sublime do ponto de vista do sentimento espiritual que eu digo sempre, e repito quando prego sobre a mordomia cristã, que é algo que toca o coração de Deus mais do que qualquer outro valor espiritual que possamos exercitar na nossa vida de piedade. Ser fiel é algo que mexe com o coração do Pai. E quando você vai à história da revelação, você vê que cada um dos que foram fiéis a Deus, sabendo que era a convocação do Senhor aquela missão que eles tinham, Deus se agradava daquilo que era o serviço deles e se agradava da vida deles
como servos obedientes ao Senhor. A fidelidade sempre foi algo extraordinário dentro da experiência cristã, da vida da Igreja de Cristo. E nós temos hoje esta mesma felicidade de podermos viver uma experiência agradável diante de Deus, quando descobrimos o valor de sermos fiéis ao Senhor, não importa a circunstância que estejamos vivendo. Eu disse no domingo passado que mordomia não é uma doutrina religiosa e tampouco uma doutrina de uma filosofia religiosa qualquer, mas é algo da própria natureza humana. Deus nos criou dentro do espírito da mordomia. Por isso que nossos primeiros pais, quando foram colocados no jardim do Éden, receberam de Deus a ordem de tomar conta daquilo que recebiam de graça da parte de Deus. Deus deu-lhes o privilégio de morar no paraíso, mas deu a eles a responsabilidade de cuidar daquele lugar que Deus lhes concedia para viver. Então, mordomia é desde a nossa origem, e nós sabemos disso. Dentro da doutrina da mordomia é que nós vamos encontrar o princípio da fidelidade. Porque, do ponto de vista da mente humana, nós precisamos corresponder com aquilo que recebemos do Senhor. Eu não sei se você já chegou a admitir isso, que todas as coisas que você tem, todas as coisas que você conquista, não são propriamente suas, foram dádivas de Deus. É pela graça que nós recebemos tudo. O pão de cada dia é graça de Deus. Por isso Jesus nos ensinou a agradecer por ele todos os dias. É graça de Deus a família que Deus nos dá. É graça de Deus. É graça de Deus as amizades que nós temos. Cada dia encontramos um ou outro amigo que nos ajuda numa ou nossa circunstância que estamos carentes, necessitados. Não é verdade? Todos somos carentes de uma ou de outra ação do bem que alguém tem para nós. E como na Igreja de Cristo isto se multiplica ainda mais, como a Igreja sente no coração o privilégio de poder ajudar um ao outro no amor de Cristo. Eu fico extremamente feliz porque tenho essa compreensão que aquilo que tenho, aquilo que recebi do Senhor, foi pela graça. E por isso eu sou fiel ao Senhor. Eu quero ser fiel ao meu Deus, porque Ele me deu com amor tudo aquilo que projetou para a minha vida como seu filho, como aquele que Ele escolheu pela a sua graça para servir a Ele neste mundo. Eu quero, durante alguns instantes, com você meditar nessa experiência da fidelidade ao Senhor, essa fidelidade que mexe com o coração de Deus. Abraão se tornou amigo de Deus por causa da sua fidelidade. Quando Deus lhe pediu o maior valor da sua vida, que era o seu filho, um jovem adolescente de 14 anos de idade, e ele pediu que sacrificasse aquele filho para ele, o único que ele veio a ter na sua velhice, quando já tinha 100 anos de idade, e ele não hesitou em oferecer o filho a Deus. E Deus poupou a vida de Isaque, do filho de Abraão, porque ele foi fiel. E por isso, tornou-se amigo de Deus. É na fidelidade que nós conhecemos o coração de Deus. É na fidelidade que nós podemos usufruir o bem que está em completa plenitude na pessoa de Cristo. É na fidelidade que você percebe a amizade de Deus por sua vida, por tudo aquilo que você recebeu dele e ainda há de receber muito mais dentro do princípio da fidelidade. Quando eu e você meditamos em ser fiéis ao Senhor que nos deu tanto, nós temos o privilégio de compreender algumas coisas especiais da parte de Deus
e daquilo que é a nossa ação como servos obedientes. Veja uma das coisas. Quando Deus nos ensina a fidelidade, nos ensina que na nossa mente nós temos que compreender essa dádiva da graça de Deus e procurar amar ao Senhor de todo o nosso coração. Foi isso que Deus ensinou aos seus filhos lá em Deuteronômio. Moisés diz para o povo de Israel que chegava na terra prometida, no capítulo 6, a partir do verso 4, exatamente isso. Ouça, ó Israel, o Senhor nosso Deus é o único Senhor. Ame o Senhor, seu Deus, de todo o seu coração, de toda a sua alma, de todas as suas forças. A palavra de Jesus, quando fala a respeito deste mandamento como sendo o maior, ainda acrescenta: de toda a sua alma você deve amar a Deus. A minha pergunta, quando trato de fidelidade, é exatamente isso. O seu amor pelo Senhor é tremendo, a ponto de usar todos os seus sentimentos na personalidade para glorificar esse Deus? Você ama Deus de todo o coração mesmo? Você ama Deus com todas as suas forças, com toda a sua inteligência, com todos os valores emocionais da sua alma? Ama Deus assim? Então esse é o princípio da fidelidade. Começa com o amor a Deus sobre todas as coisas. Mas quando eu amo egoisticamente alguma coisa neste mundo mais do que ao Senhor, é claro que o Senhor não se agrada desse tipo de atitude que eu e você às vezes tomamos egoisticamente. Deus não fica feliz com um filho egoísta. Deus se sente bem com um filho que ama Ele de todo o coração, acima de tudo e de todos. E eu creio nisso, que a fidelidade só vem quando o amor de Deus é conhecido no seu coração, completamente colocado no altar do Senhor. Eu não tenho dúvida disso. Humanamente, nós nos sentimos assim, não é verdade? Eu sou um homem muito feliz porque eu tenho uma família bastante elástica, é uma família grande. São 10 filhos que nós consideramos com coração, além de vários outros agregados que chegaram na nossa casa. Mas a minha grande felicidade é quando qualquer um deles chega perto de mim para me visitar, para falar comigo, para dizer que veio me ver, para dizer que quer o meu bem. Como eu fico feliz com a presença desses meus filhos. Quase todos hoje moram distantes, mas é difícil um dia que eles não estejam em comunicação comigo. E a alegria do meu coração é muito grande. Eu imagino a alegria do coração de Deus quando eu e você nos dirigimos a Ele todos os dias. Você já falou com Deus hoje? Você já disse ao Senhor que ama Ele hoje? Você disse já a Deus que você reconhece que tudo que você é e tem é dele? Foi Ele quem lhe deu? Então, você está dentro do princípio da fidelidade. Porque é isso que o fiel tem que fazer, amar ao Senhor sobre todas as coisas. Agora, note que o texto diz ser fiel até a morte, ou seja, mesmo que tenha que fazer o sacrifício maior. Não há dúvida alguma que quando nós fazemos isso com o sacrifício, que seja o maior que podemos ter, Deus se agrada, porque é assim que até os pagãos reconhecem que os seus deuses se agradam. Não pense que sacrifício é algo que só acontece do ponto de vista da revelação da Bíblia Sagrada, não. Todas as religiões pagãs do mundo fazem sacrifício. Eu conheci um casal de missionários na África, tive durante um ano ali, e uma missionária até que passou aqui pelo Recife, uma jovem fazendo estágio de missões da Junta de Richmond, e nós tivemos ela em nossa casa aqui, e lá na África ela também ficou conosco durante um dia,
com o esposo e seus filhos, e eles tiveram uma vida de sacrifício muito grande ali na África. Mas eu fiquei admirado da atitude deles de continuarem naquele país pregando o Evangelho de Jesus, apesar daquele sacrifício terrível por que passaram. Uma corrente política lá dentro do país chamado Moçambique invadiu a casa daqueles missionários, estrupou a esposa e 3 crianças. As crianças passaram meses se recuperando no hospital e tiveram que ser transferidos para a África do Sul para se recuperarem emocionalmente também da situação que passaram. E quando nós estávamos na África do Sul, conversamos com eles na casa deles e perguntamos, e como é que vai ser vocês agora? Eles disseram, nós estamos passando só um tempinho até terminar esse tratamento para voltar para o nosso campo. Eu digo, não é possível. Como é que vocês vão voltar para um lugar desse? E nunca me esqueço que aquela missionária, a jovenzinha que eu havia conhecido aqui, disse para mim e para minha esposa, naquela ocasião, Deus nos chamou para lá, até mesmo para morrer se fosse necessário. Um jovem casal, americanos, com tudo de bom e do melhor no seu país, abandona tudo para ir sofrer num país terrível de pagãos, de homens que não têm temor a Deus e nem valorizam sequer a vida. Isso é fidelidade. O sacrifício maior está pronto a ser usado. E aquela missionária contou-nos, quando nós estávamos admirados da sua volta para aquele campo, de que ela havia aprendido com uma aborígene ali naquele lugar, exatamente o que era o valor da vida fiel à sua fé. Contou-nos de uma senhora que tinha 2 filhinhos, e um deles era aleijadinho, ele havia sofrido paralisia infantil e vivia na dependência da mãe o tempo todo, era o mais velho deles. O outro absolutamente sadio. E uma vez por ano, a religiosidade daqueles que viviam naquela tribo sacrificavam num rio que passava na tribo algum dos seus filhos naquele rio, jogavam para a criança morrer ali, como sendo algo que agradava a seu Deus. E aquela missionária disse que descobriu aquilo e num dia em que havia o sacrifício, ela foi até a casa dessa mulher aborígene para tentar dissuadi-la de não fazer aquele sacrifício com aquela criança. E ela não teve jeito, não teve como fazer. E ela foi até o sacrifício e ela ficou dentro da choupana dela, orando, pedindo a Deus para que não permitisse que aquelas crianças sofressem. E descobriu, depois de alguns momentos, talvez 1 hora mais ou menos, que ela estava vindo de volta com uma criança só. E quando olhou, era exatamente a criança aleijada que ela trazia de volta. E ela ficou espantada com aquilo e foi até aquela mulher e disse, mas como é isso? Você sacrificou o seu filho sadio, aquele que não tinha nenhum defeito, que não lhe dava nenhum trabalho. E aquela aborígene olhou para ela e disse, o Deus de vocês é assim? O nosso só pede o melhor. Fidelidade é dar o melhor para Deus. Eu tenho o privilégio de procurar de todo o coração entregar ao Senhor o melhor que Ele tem colocado na minha vida, nesses 51 anos de ministério que Deus me deu.
Amados, mas Deus tem sido tão glorioso, tão sublime, tão maravilhoso em tudo aquilo que Ele ainda me dá e ainda redobra na minha vida e da minha família todo o bem da vida. Eu estava conversando com a minha esposa esses dias, e nós temos um culto de oração que oramos pelos irmãos todos os dias, sempre estamos citando o nome de todos, é um culto que até digo aos colegas que o meu culto é comprido, porque ele leva de 1h30 a 2 horas todo dia. E às vezes as pessoas que estão em casa até se sentem um pouco constrangidas e precisam sair, porque não aguentam um culto tão comprido. Mas a gente está ali orando pessoalmente por cada um. Roberval, oro por você todo dia, ali. Oramos por vocês todos, pela família de vocês. Como Deus me dá o privilégio de passar esse tempo na presença do Senhor orando. E conversávamos com a esposa sobre a nossa neta. Eu tenho uma neta que casou há uns 2 meses atrás, aproximadamente. Tem o nome da minha filha, Keren Apuk. Ela também Keren Apuk. E casou-se com um jovem muito inteligente e que foi para a Irlanda. Está morando na Irlanda do Norte já há uns 2 a 3 meses. E ali, quando chegou, meu filho me telefonou e disse: pai, vamos orar pela Keren, porque ela precisa de um emprego lá na Irlanda. E com essa pandemia, a coisa não está fácil. O próprio país lá tem muita gente desempregada. Eu disse: meu filho, você não tem sido fiel ao Senhor? Ele disse: nunca deixei de ser, meu pai. Então, fique tranquilo, Deus só tem o melhor para os fiéis. Uma semana depois ele me ligou novamente, disse: pai, pode agradecer. Ela saiu uma vez só para tentar fazer uma entrevista de emprego e foi contratada. Já está trabalhando. Estrangeira, vivendo na terra dos outros, onde muita gente está sem emprego, e Deus conferiu-lhe esse privilégio. Amados, Deus abençoa o fiel. A palavra de Deus diz que Deus disse aqui: eu dou para vocês a coroa da vida. A vida coroada é a vida régia do céu na terra. Aqui na terra. Deus quer que eu e você aqui na terra, sendo fiéis, recebamos a dádiva da coroa divina. Aqui na terra, essa vida coroada por Deus é para mim e para você, que somos fiéis ao Senhor, que caminhamos o caminho da fidelidade. Não tenha dúvida disso, que Deus nos ama e quer o melhor para nós. A palavra de Deus nos garante isso. É palavra do Senhor Jesus, quando conta no capítulo 19 de Lucas, a parábola das 10 minas, diz que aquele homem que viajou, um homem deixou com os seus servos aquelas minas para que eles multiplicassem. E 2 deles multiplicaram, um tinha 10 minas, multiplicou mais 10, e o outro 5, multiplicou mais 5, e o outro enterrou uma única mina que havia recebido. E a palavra do Senhor na volta para aqueles 2 primeiros servos foi: bom está, servo bom e fiel. No pouco foste fiel, sobre o muito te colocarei. É palavra do Senhor. Deus quer nos dar sempre mais do que até temos condições de receber. Aquele servo infiel não foi fiel porque enterrou o seu talento, a sua mina, para não dar prejuízo ao seu senhor, ao seu patrão, ao seu chefe. No entanto,
recebeu uma reprimenda das piores. Servo mau e negligente. Pelo menos você devia ter entregue aos bancos aquilo que eu havia lhe concedido, para que eu na volta recebesse com juros. Nós temos que entender essa verdade. Na mordomia divina, eu recebi o privilégio, e você também, de sermos fiéis ao Senhor, aconteça o que acontecer. Não importa a circunstância que eu e você tenhamos que passar. O que importa é ser fiel, que a coroa da vida está prometida por quem pode prometer, o Senhor da glória. Não é um ser humano que promete a mim e a você, é o Deus eterno. Ele prometeu: eu lhe darei a coroa da vida. Acredite nisso, meu amado, e comece a ser fiel o quanto antes, entregando ao Senhor tudo o que Deus pede no seu coração para que você entregue. Deus há de nos abençoar neste ministério da fidelidade. Amém? Nós vamos louvar ao Senhor. Agora vamos estar chegando ao final deste culto com este louvor e adoração. Eu quero impetrar a bênção dos apóstolos e logo após os jovens estarão louvando a Deus aqui, tá bom? Vamos então orar. Aí onde você está, curve a sua fronte, se possível até se ajoelhe diante de Deus, porque Deus há de nos honrar com aquilo que é o nosso culto nesta manhã, mesmo que simples, mas extremamente sensível do ponto de vista espiritual. Curve a sua cabeça, feche os seus olhos e oremos. Que a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus, o nosso Pai, e as eternas consolações do Divino e Santo Espírito de Deus, seja com todos nós aqui e com todos os filhos de Deus dispersos pela face da terra, desde agora e para todo sempre. Amém. Louvemos. Vamos sair daqui louvando ao Senhor, dizendo glória, aleluia.